Fala pessoal, como vocês estão? Vamos para mais uma dica de hoje. E a nossa dica é a seguinte: antes de começar em pensar em fazer uma operação, você deve de fazer o seu estudo diário ou estudo matinal, ou seja, o estudo da manhã antes de iniciar o pregão, ou você já deixa pronto à noite para começar o pregão no próximo dia. E que estudos são esses? É o básico. Se você, antes de executar qualquer operação, você não fizer as marcações de topos e fundos, provavelmente não será um dia bom. E a nossa ideia aqui é mostrar para vocês qual é a melhor forma de fazer isso. Vou colocar aqui, ó, o tempo gráfico maior nesse início. Vamos usar aqui, ó, 60 minutos. E agora que a gente está num tempo maior, a gente vai conseguir enxergar claramente onde estão os nossos principais alvos, digamos assim. Então aqui eu tenho um fundo, ó. Aqui o preço ele chegou até aqui e não caiu mais. Então, ou seja, quando o preço se aproximar dessa região, o que a gente vai procurar fazer? A gente vai procurar fazer compras, porque olha só que detalhe sensacional esse. À medida que o preço ele chegou aqui embaixo, olha a subida que teve. Então a gente espera de fato que aqui é uma região que existem bastante compradores. O que mais que a gente pode notar, principalmente aqui em cima? Então quando ele está próximo de chegar no seu máximo, ou seja, se a gente for olhar numa janela, ele praticamente consolidou todo esse período aqui, ó, nessa janela. Então, quando ele se aproximar daqui, eu vou pensar em quê? Em vendas, porque a gente analisando aqui, olha só onde começou uma venda gigantesca. Claro, aqui pode ter vários dias, então a gente vai entrar numa janela menor só para dar essa noção inicial para vocês. Então, vocês que estão iniciando, se eu apregoar aqui uma compra aqui embaixo, pode ser que ele desça, pode ser que ele me dê um falso rompimento, pode ser, mas a gente já vai falar nas próximas aulas aonde posicionar o stop nessa situação, né, para evitar prejuízos e aproveitar a maior chance de pegar toda essa subida. Que o melhor ponto aqui é pegar de fato essa compra ou aqui nessa próxima compra. E olha só que ponto legal esse aqui que nós estamos vendo, ó. À medida que eu olho esse próximo fundo aqui, ó, o que eu noto? Olha só que legal, que o preço ele ultrapassou e ele veio testar esse fundo de novo, né? Ele ultrapassou, ele subiu e ele voltou, tá? E na medida que ele volta, o que aconteceu aqui? Ele começou a subir de novo. O que a gente chama isso? Isso aqui é chamado de pullback, ou seja, o preço ele dá uma primeira pernada, ou seja, ele estica, ele pega um suspiro para depois continuar o seu movimento de alta, e quando acontece de baixa da mesma forma, ó, ele desce, ele busca um pullback e ele segue. Aí você pode estar se perguntando qual é a melhor maneira de nós identificarmos pullback. Então a gente vai deixar nas próximas aulas, nas próximas dicas, a gente vai falar exatamente sobre pullback, pontos de entradas, como que eu identifico o pullback, e obviamente nós vamos tratar de uma ferramenta chamada Fibonacci, que ele vai nos dar certinho essa situação, tá? Mas voltando para a nossa aula de hoje, que seria as marcações de topos e fundos, a gente está num tempo gráfico aqui maior, e nós estamos identificando aonde o preço ele subiu e parou, e aonde ele está descendo e também parou, tá? Então a gente vai realizar essas principais marcações num tempo maior, e aí depois a gente vai indo para uns tempos menores. Se a gente for ver, olha só que legal, faz de conta que a gente não está enxergando nada aqui para frente, mas em dias anteriores, se a gente fizesse essa marcação, o que a gente poderia esperar aqui? Que o preço ele segurasse. Então, olha só, ele segurou, então bateu 3 vezes, fez um rompimento, não conseguiu, subiu, até que ele conseguiu. À medida que ele começa a subir, olha só, ele bateu ali e nós temos um candle vermelho aqui, ó. Esse candle vermelho mostra que ele recuou também. Então, se a gente vai analisar em tempos menores, aqui deu uma venda. Então, você fez a marcação, né? E um detalhe importante, todo o fundo, que é um fundo, esse aqui que ele veio descendo, ele
tende a se tornar uma resistência. Também não é uma resistência muito longa, tá, pessoal? Vocês vão ter que pô, agora que ele rompeu, vai ser a minha resistência pro resto da vida, tá? Mas era para trades, que é o diário, ele vai servir ali como referência pra gente, tá? Então olha só, essa região, ele segurou até que ele rompeu. Ele foi, testou de novo, ficou na volta dessa região. Por exemplo, quem veio aqui, ó, rompeu, ele voltou a testar ali em cima, ó, e depois ele desceu de novo. Então se a gente está procurando trades curtos, pegar aqui alguns pontinhos, a gente já fez o nosso dinheiro do dia, né? Então aqui a 30 pontos, pessoal, é muito ponto, né? Então a gente vai buscar aqui 5 pontos, 50 reais, né, com um contrato, por exemplo. E olha só, o que vai acontecer? Eu, olhando para frente, olha o que aconteceu aqui. Ele parou exatamente nessa região onde ele tinha estagnado, tá? Vou antecipar aqui, tem um setup que ele é muito bom, que a gente chama de caixa. Geralmente as caixas, ele é excelente, é um padrão gráfico de price action, que quando ele rompe, ó, então o que a gente faria aqui? Ele bateu lá em cima na caixa, aqui em cima eu vou vender, ele tá aqui embaixo, eu vou comprar, tá? Então, e quando ele rompeu, ele deu uma vendinha boa aqui, ó, tá? Então, mas a gente vai olhar com mais propriedade mais para frente, só estou antecipando um ponto, tá? Então, a nossa aula aqui era isso que eu queria trazer também, tá, pessoal? Então a gente realizamos as marcações aqui no tempo gráfico maior, depois a gente vai vir para um tempo gráfico menor, vamos usar aqui a 30, tá? Olhando no 30 minutos, eu vou fazer o que? Eu vou ajustar um pouco as minhas linhas. Então eu venho aqui e vou ajustar um pouco, porque ele tende, ó. Então marquei ali, esse carinha aqui, a gente vai dar uma olhada lá para trás e vamos ajustar. Então ali já tá legal, aqui também tá bem legal, tá bem no cabelinho ali, aqui também tá legal. Então quando a gente estiver operando, pessoal, a gente vai estar sempre olhando essas janelas, que o preço ele se move por alvos. Então o que eu quero dizer com isso? À medida que a gente tem essa linha, a gente não conhece aqui para frente, o que eu posso esperar? Segurou, segurou. Eu ia colocar uma ordem de compra aqui, talvez eu ia estopar aqui embaixo, ó. Estopo aqui, se ele continuasse descendo, porque ele pode me dar um rompimento de fundo e buscar quem? Buscar esse alvo aqui embaixo. Então eu prefiro estopar antes do que ter um stop aqui muito maior, ele vir aqui embaixo, tá? Para quê? Para eu comprar aqui e buscar onde que é meu alvo. Eu vou buscar meu alvo aqui em cima, porque a gente já marcou essa linha antes, a gente sabe que é um alvo lá, tá? Claro, no meio do caminho eu posso fazer o que? Trades mais curtos, aproveitar aqui, fazer algumas parciais. Então essa que é a ideia, sempre faça isso antes de iniciar uma operação, e quando você estiver na operação, busque sempre, entrei num trade, eu vou até o meu alvo aqui, né, que o trade se move por topos e fundos, então eu busco aqui em cima e estopo um pouquinho aqui embaixo. Tá, pessoal, espero que tenhamos ajudado vocês aí nessa dica, e depois que vocês executarem, contem pra gente aqui nos comentários como que vocês se saíram e se de fato fez a mudança e está ajudando vocês na virada de chave, tá bom? Desde já, muito obrigado e vamos para a próxima aula.